Então, pessoal, falando de maneira um pouco mais lúdica sobre a evolução das redes Wi-Fi, redes wireless, eu venho aqui com algumas estatísticas. Segundo a Cisco, né, através da Linksys, né, que é a sua marca aí de equipamentos domésticos, por exemplo, em média, em cada residência, aí nós falamos na América do Norte, mas a gente pode ter uma noção também para a nossa realidade aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 8 dispositivos conectados na rede Wi-Fi, sendo que desses 8 dispositivos, 84% deles ou usa stream de vídeo, ou então música, ou até mesmo jogos online. Ou seja, é um fluxo de dados que exige uma taxa de transmissão muito alta. Tá? Ou então, no popular, né, exige uma largura de banda muito alta. Então, a maioria dessas casas aí usa normalmente um aparelho desatualizado. Tá? Então, aproximadamente, segundo a Linksys de novo, 54% dos usuários percebem aí frequentemente alguma queda de qualidade no sinal Wi-Fi. Muito provavelmente você deve sentir também em sua residência. A maioria desses problemas aí pode estar relacionado, inclusive, a um roteador desatualizado, por exemplo. Como eu estou falando aqui, né, eu vou falar agora melhor dessa evolução dos sistemas. Então, lá nos idos de 99, né, você tinha o padrão I3E 802.11b, onde ele tinha uma taxa de transferência aí, teórica de 11 megabits por segundo. Em 99, 11 megabits por segundo, mesmo que seja uma taxa teórica, né, na prática você consegue metade disso, mais ou menos, 5 megabits por segundo, 6 megabits por segundo, em 99 é muita coisa, né? Com sorte, algum de vocês aqui teria banda larga naquela época, né? E a maioria de vocês provavelmente devia usar aí uma conexão de escada, né? O dial-up. Já em 2003, nós temos o padrão que ainda é muito conhecido na atualidade, que é o padrão I3E 802.11g, onde a taxa teórica chega em 54 megabits por segundo. Tudo bem? Essa taxa de transmissão ela ainda é muito utilizada hoje e atende a contento a maioria dos usuários. Tá? Mas se você for um usuário de uso intenso de vídeo, música e jogos, por exemplo, fazer um streaming Netflix Full HD com um roteador de 102.11g, dá um trabalho. Tá? Você tem que estar próximo do roteador, senão tem que estar muito bom para que isso seja atendido com sucesso. Então é por isso que você tem aqueles 54% de usuários aí que percebe problemas. Tá? Pode ser, por exemplo, com o roteador. Em 2009, você tem um padrão que acho que hoje é o padrão mais utilizado, pelo menos no mercado aí latino-americano, que é o 802.11n, onde a taxa de transmissão dele, na prática, né, chega até 300 megabits por segundo. Tá? Na teoria chega a 600, tá? Padrão especificou até 600 megabits por segundo, mas na prática isso não foi implantado de nenhuma forma. Tá? Com o padrão N, aí sim você já consegue fazer, né, um stream de vídeo, você consegue jogar online com alguma segurança, né? Você consegue inclusive jogar online e escutar música ao mesmo tempo. Tá? Fazendo um stream dos dois ao mesmo tempo, é possível. Tá bom? Só que pensa bem, né, pessoal? Você, por exemplo, aí mora com 4 pessoas na sua casa, de repente um casal com 2 filhos, adolescentes, hipoteticamente falando, os dois acessam a internet, com certeza vem vídeos, vem com certeza YouTube ou algo do tipo. Até porque essa nova geração, né, de usuários, ela não está mais preocupada com televisão. Né? Na verdade, você assiste o que você quiser, na hora que você quiser, através do YouTube, do Hulu Plus, do Netflix,
do Crackle, né, que é o sistema de streaming da Sony, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o padrão N ele vai ser adequado se você tiver um filho, digamos assim. Mas se você tiver mais pessoas querendo fazer streaming de vídeo, áudio, etc., o padrão 802.11ac chegou, né, justamente para você aí conseguir que simultâneos usuários consigam utilizar ao mesmo tempo serviços de alta demanda. Tá, isso em 2012. Tudo bem? Só que ainda teremos outra evolução, né? Já temos essa evolução em 2015, que é a próxima geração do padrão AC, né? Que a gente chama de padrão I3E 802.11 AC Wave 2. Isso tudo que eu em relação ao padrão AC, tanto a primeira onda, a segunda onda, né, o padrão N, eu explico no meu outro curso lá de novas tecnologias em redes Wi-Fi. Tá bom? Aqui eu não vou explicar com detalhes sobre isso, apenas vou citar que ele existe. Então, esse padrão 802.11ac, segunda onda, tá, ele vai ter outras tecnologias, como, por exemplo, o multiuso MIMO, multi-user MIMO, que nada mais é do que a possibilidade de você direcionar, digamos assim, vários fluxos de transmissão para cada usuário. É como se eu tivesse um access point aqui, de maneira muito rudimentar, por exemplo, 3 usuários, e eu tivesse um fluxo de dados para cada um. Tá? Eu não vou ter uma antena distribuindo o sinal para os 3. Na verdade, vou ter, digamos assim, tá? De maneira bem entre aspas, um fluxo de dados simultâneo para cada um, e consequentemente você consegue que todos tenham aí fluxo de dados, né? Um stream de vídeo que seja, ao mesmo tempo aí, sem grandes problemas. Ok? Veja meu outro curso, lá eu vou explicar isso com muitos detalhes. Tá? Eu passo mais de meia hora explicando todos os detalhes do padrão AC. Qual tipo de rede, pessoal, você deve estar utilizando no momento? Será que você sabe? Será que você não sabe? Ou você apenas pegou o roteador da sua operadora, né? A operadora de banda larga diz que dá o Wi-Fi grátis, dá um roteador para você, e você aí usa e seja o que Deus quiser, né? Eu espero que funcione. É o que acontece na maioria das vezes. Qual é o tipo de rede Wi-Fi, tecnologia que você está usando? A maioria não sabe. Então você chega às vezes num local onde vende produtos eletrônicos, né, numa grande corporação, na Fast Shop, de repente até lojas americanas e etc. E a pessoa que não entende do assunto vai pedir, eu quero um roteador Wi-Fi. Aí o cara vai dar um baratinho lá, ou então mais caro, vende qualquer um, você não sabe que padrão você está usando. Ok? Claro que é importante que você saiba o que você está lidando, até porque para você saber efetivamente qual tipo de tecnologia vai atender sua necessidade. Eu só uso apenas para acessar websites, né? Eu não faço streaming de vídeo, nada demais, então não preciso de nada muito complexo. Então, eu tenho 3 crianças em casa, os 3 gostam de assistir YouTube, gostam de jogar, e assim sucessivamente. É importante a gente ter esse discernimento. Hoje você tem aí no mercado norte-americano 5% usando o padrão B, e a grande maioria aí, né, pelo menos os que sabem, né, que tem discernimento do padrão, utilizando equipamento padrão N. Que é hoje o padrão, né, se você não tem grandes pretensões, né, de uso na internet na sua casa, é o padrão que eu recomendo. Um access point com o roteador Wi-Fi padrão N. Se você puder gastar um pouquinho mais, já existem soluções com custo relativamente baixo com um padrão AC. A própria TP-Link, ela tem um equipamento hoje de relativo baixo custo, atuando no padrão AC. Tudo bem? Mas o grande ponto, pessoal, é que existe uma grande porcentagem de pessoas que não tem conhecimento disso. Bruno, mas eu não sou da área de tecnologia, então eu não preciso saber disso. Realmente, talvez não precise, mas se você souber, é melhor. Você consegue ter uma rede sem fio na sua casa, afinal, com qualidade.
Afinal de contas, tudo que você faz hoje necessita de uma conexão de dados de qualidade, né, pessoal? Se você vai acessar um site do banco, ou se você vai mandar um e-mail, ou se você vai mandar uma mensagem via WhatsApp, o que seja, você precisa de confiabilidade, né? Hoje o mundo roda em torno da internet, em torno da tecnologia IP. Então, é importante que você saiba pelo menos o mínimo, né, sobre o assunto. Então, pensando, né, na evolução das redes Wi-Fi domésticas, né, pensa o seguinte, pessoal, que para que consigamos atender toda a demanda de usuários domésticos ou corporativos, é preciso continuar evoluindo, né? Bom, pensa bem, de repente na sua empresa, na sua casa, você vai ter o seu access point, mas eu vou ter pelo menos uma dezena de dispositivos, tá? Seja notebooks, tá? Sejam desktops, seja um sistema de som que usa a rede Wi-Fi, seja o seu videogame, PlayStation, Xbox, Wii U, seja o seu smartphone, seja qualquer dispositivo, tá? Porque hoje, né, de repente, você pode ter mais na frente, melhor dizendo, mais dispositivos que permitam acesso à internet. Tá? Hoje você tem smartphone, tablet, né, notebooks, etc. Mas, por exemplo, em minha residência, eu tenho interruptores ligados via Wi-Fi. Você pode ter uma câmera IP. E o céu é o limite. Tudo que pode ser ligado via internet pode ser criado, uma geladeira que seja, tá? Um forno micro-ondas que você pode agendar ele para que ele funcione em determinado momento. É uma cafeteira. Hoje você já tem cafeteiras aí que podem ser ligadas via Wi-Fi. Então, de repente, você já coloca, por exemplo, o pó do café na cafeteira de noite e você programa para 6 da manhã, né, essa cafeteira ligar e, consequentemente, né, olha que coisa boa, você acorda com o cheiro, né, do café na sua residência. Né? De repente, eu tenho uma cafeteira aqui, vou ter aqui a fumacinha, digamos assim. Ok? É possível? Tudo é possível.